A palavra de hoje, irmãos, existem muitas coisas que nós vamos falar hoje que a gente tem falado, né? Mas hoje nós vamos falar de uma maneira assim mais ordenada, né? Ou cronológica, né? A respeito, desde que Deus criou os céus e a terra, até quando Ele então nos dá o novo céu e a nova terra, né? Então nós vamos ver de uma maneira assim mais ordenada, cronológica, né? Estudando a palavra de Deus. E o objetivo todo é, claro, que nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer o plano de Deus, e nós temos que também, de uma certa forma, né, é um objetivo do Ministério Reinar com Cristo, levar os irmãos a lerem, né, a conferirem, né? O Zé Carlos está lá com a Bíblia aberta, né? Então é como um bereano, né? Bereano. Os de Bereia, falou Paulo, né? Eram mais nobres que os de Tessalônica. Eram cidades próximas ali na Grécia, né? Porque eles consultavam nas Escrituras se aquilo que ele falava era daquele jeito mesmo, né? Entendeu? Então a gente fala e os irmãos, é bom que, né, verifiquem. É como um bereano, como alguém que quer ter certeza que aquilo que está ouvindo realmente está escrito, né? E os irmãos têm não só o direito, mas têm até mesmo o dever, né, de agir dessa forma. Eu ajo dessa forma, viu? Eu quando ouço alguma coisa, né, quando leio alguma coisa, eu gosto muito de que tudo seja embasado em versículos bíblicos, né? Se eu começar a ler um livro e ter uma página, duas, não cita nem um versículo bíblico, eu falo, xiii, né? Eu quero ter um versículo bíblico, quero ter uma base, né? Ou se eu estou lendo e o versículo bíblico vem na minha cabeça confirmando aquilo que está, né, escrito, ok. Mas porque se não tiver, né, se não tiver base na palavra de Deus, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Já tive em lugares, já ouvi, né, sermões, digamos assim, né, maravilhosos, né, bem pregado, bem falado, bem preparado, né, na homilética perfeita, mas fugia muito da palavra de Deus, né? Começar um sermão através de uma notícia, através de uma poesia, através de isso não, assim não, né? A nossa base é a palavra de Deus, amém? E eu primo por isso, e eu também sei que os irmãos, eles também querem ouvir aquilo que vem com base na palavra de Deus, amém? Então, irmãos, para que nós comecemos, o Marcelo ele vai colocar aí alguns versículos, né? E ele vai colocar primeiro Gênesis 1:1, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, ele não é um princípio anterior ao João 1:1, no princípio era o verbo. Não, no princípio era um verbo, é algo lá da eternidade, né? Mas no princípio criou Deus os céus e a terra, é um princípio posterior, é um princípio da criação. Evidentemente que quando a gente lê o versículo 2 e fala que a terra, né, era ou se tornou sem forma e vazia, daí Deus vem então com na realidade, não como uma criação, mas como uma restauração da terra que se tornou sem forma e vazia. E daí então Deus cria inclusive o tempo, no primeiro dia, né? Haja luz, foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e assim foi sucedendo até a criação do homem. E Deus então ele recria, Deus ele restaura, né, a terra que havia sido criada e danificada. Qualquer dia a gente prega sobre esta questão da terra ter se tornado sem forma e vazia, porque Deus não a criou para que fosse um caos, né? Na realidade ela se tornou esse caos quando Lúcifer foi expulso das alturas e lançado para a terra, e com ele um terço, né, dos anjos, e daí então acabou transformando, transtornando, causando esse caos na terra, que necessitou de uma restauração. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a gente, né, eu vou dar uma linha assim, do começo ao fim, depois a gente vai voltar por partes, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele cria Adão, né? É o primeiro homem. E uma das fases da história, né, da humanidade, né, ela vai de Adão até Moisés. E isso está em Romanos, né? Romanos capítulo 5, versículos 13 e 14, né? De Adão até Moisés. Isso é um ponto, isso é uma fase, podemos dizer até que seja uma dispensação, né? Então, Romanos capítulo 5, versículos 13 e 14, né? 13 e 14. Ele coloca lá, mas eu estou conseguindo ver aqui, viu, Marcelo? Eu não estou precisando virar. Quando o Marcelo falou no celular tem, eu olhei, no celular tem se eu acessar, mas já tinha porque... né? Tem um tempo para... tem um tempo. Não, tem um tempo, mas nós vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo. E Romanos capítulo 5, versículo 13, fala que antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas é interessante, vamos fazer só um parênteses nesse assunto, né? Que é interessante, porque se não houver lei, não há pecado, né? O Aníbal é advogado, né? Nullum crime, nulla pena sine lege, né? Isso é princípio do direito penal. Não existe crime, não pode ter pena se não houver uma lei que fala que aquilo não pode fazer, né? Então, mas antes de ser dada a lei, já havia o pecado, né, no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Tá vendo? O pecado não é levado em conta quando não existe lei, né? O direito penal, ele segue muitas coisas da Bíblia, viu? Evidentemente que a Bíblia é, né, muito anterior e é a causa, né? O direito penal é aquilo que se interpreta, né, não só aqui no Brasil, principalmente na Itália, né? Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. E depois vai para o 14? Aí quando chega no versículo 14, que eu preciso ler aqui, que senão eu não vou saber falar de cor, né? Eu devia ter colocado aqui, né? Mas todavia, porém, contudo, né? A morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Então, a outra dispensação, ela vai de Adão até Moisés. E depois de Moisés, né, nós temos uma outra dispensação, que está lá em João capítulo 1, versículo 17, né, que vai nos levar na história de Moisés até Cristo, né? Nós vimos antes da fundação do mundo, né, depois que aí Deus cria os céus e a terra. Nós vimos de Adão até Moisés, e depois versículo 17, viu? Então, João 1,17, ele vai nos falar de Moisés até Cristo. Amém? Já foi? Não chegou aqui, rapaz, por que será não? Aí, e a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada através de Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Então quando veio a graça, quando veio Jesus, então daí se encerra mais essa dispensação, a dispensação da lei, né? E nós entramos então na era da igreja, né? Jesus Cristo, ele viveu um período de transição entre a lei e a igreja, né? Jesus Cristo, ele veio, né? Claro que ele fala que ele não veio para revogar a lei, né? Ele inclusive aperfeiçoou a lei, né? A lei fala, não adulterarás. Mas eu digo para vocês, aquele que atentar para uma mulher, né? Então ele veio para aperfeiçoar a lei. Mas aí nós entramos no período chamado da graça. Período da graça. Se o seu irmão quiser colocar um versículo aí, coloca Efésios 1, de 22 e 23, né? Mas a partir do momento em que Jesus vem e tem o seu ministério, e ele morre na cruz do Calvário, e ele é
crucificado, ele é sepultado, ele ressuscita, ele fica aqui na terra por 40 dias, ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo. E ocorreu no dia de Pentecostes. Naquele dia, então, aqueles que estavam reunidos no cenáculo, cerca de 120 pessoas, principalmente depois pelos 12. E é interessante quando a gente fala 12, alguém fala assim, mas o Judas não morreu? Morreu, Judas morreu. Aí não ficaram 11? Sim, ficaram 11. Até que, lá em Atos dos Apóstolos, é escolhido Matias para o lugar de Judas. E tem gente que fala, vê lá, não é Matias não, no lugar de Judas veio Paulo. Não, no lugar de Judas veio Matias. Porque se você lê antes da conversão de Paulo, se você lê aí quando estão reunidos os apóstolos, fala lá no dia de Pentecostes que Pedro levantou com os 11, Matias, ele levantou com os 11. Então quando Pedro se levanta e os outros se levantam e pregam a palavra de Deus e há uma conversão de 3.000 pessoas, ali começa a igreja, a era da igreja, a era na qual nós vivemos, a dispensação da graça. Hoje, os sacrifícios não precisam ser repetidos. Hoje já não é mais o sangue de bode, de ovelha, que não tira o pecado, que apenas cobre. Hoje é o período em que, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de modo que através do sangue derramado nós alcançamos perdão. O nosso pecado ele é tirado, não é só coberto, ele é tirado, E nós vivemos na dispensação da graça, porque a salvação é pela graça, No ano de 1517, talvez no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, que era um padre, católico, porque a única igreja existente era a igreja católica, ele, indignado com aquela história de que a salvação poderia vir através da compra de indulgências, de obras, disso e daquilo, ele estuda a palavra de Deus e principalmente no livro de Romanos, Deus fala com ele e ele proclama que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, E daí então muda a história da igreja, mas continua a mesma dispensação, a dispensação da graça. E em Efésios capítulo 1, versículo 22 e depois o 23, está escrito que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, de Jesus Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, E aí o 23, para que o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então daí nós estamos e nós vivemos a dispensação da graça, a era da igreja, E essa era ela vai até quando Jesus voltar. Então desde a primeira vinda de Jesus e praticamente do dia de Pentecostes, até quando Jesus voltar, nós vivemos, e os que vierem depois de nós irão viver a dispensação da graça. Mas Jesus vindo, aí acontece o quê? Aqueles que são do Senhor são arrebatados. Aqueles que são do Senhor, e que fazem a vontade do Pai, irão reinar com Cristo, porque começa a dispensação milenar, o reino milenar. Começa o milênio, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Então aí nós estamos chegando no milênio. Já não é mais antes de Adão e Eva, não é desde Adão até Moisés, não é mais de Moisés até Cristo, já não é mais a época da igreja, mas é a época do reino milenar. E a palavra de Deus fala no capítulo 20 do livro de Apocalipse: vi tronos, vi tronos, aqui está muito pequeno para eu ler, eu vou virar, em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta,
nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí está só o verso 4? Esse é só o 4. E o 5? Apocalipse, capítulo 20, nós lemos o 4 e agora o 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, os mortos em Cristo ressuscitaram. Aqueles que morreram sem Cristo continuam mortos, continuam enterrados. Quem era pó continua sendo pó, até que passasse esses 1000 anos. Daí os 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então daí nós falamos da dispensação do milênio. E quando o milênio chega no fim, meus irmãos, aí eu vou pedir para o irmão Marcelo, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 até 13, né? Então aquele, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois Deus restaura a terra que havia sido danificada. Daí então vem Adão até Moisés, vem de Moisés até Cristo, vem todo o período da igreja, o período milenar ainda, que nem começou, né? E daí, quando chega no final do milênio, depois do milênio, no capítulo 3, versículos 11, 12 e 13, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, né? Agora o verso 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, olha só, hein? Depois do milênio, naquele dia os céus serão desfeitos, né? Os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derretem pelo seu calor. Aí é a terra que se derrete e que chega no fim. E o 13, o que fala? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, lemos o versículo 11, 12 e o 13, fala que todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, se a gente for olhar, irmãos, assim, rapidamente, né? Claro, desde no princípio criou Deus os céus e a terra, até o momento em que esse céu e que essa terra se desfazem, né? Então, nós estamos vivendo o período da igreja. Ainda começará e terá que passar ainda os 1000 anos para que chegue nesse momento em que os céus são desfeitos e que a terra também os elementos abrasados se fundem, se derretem e acabam. Para daí chegarmos no Apocalipse 21, versículos 1 e 2, né? Apocalipse 21, eu acho que o meu microfone aqui foi, hein? Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Vamos ler. Opa, está aqui? Tá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, né? E quando chega no versículo 2 do capítulo 21 do livro de Apocalipse, nós lemos: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, esperando como uma noiva adornada para o seu esposo, marido, né? Para o seu marido. Então, irmãos, rapidamente nós vemos que Deus cria a terra,
E Ele criou a terra para o homem, viu? Ele cria a terra. Embora Ele criou a terra muito antes de criar o homem, né? Como Deus vive na eternidade, nós não podemos colocar sequência naquilo que Ele faz, né? Porque Ele age na eternidade. Então Deus, Ele cria a terra para o homem. Depois Ele cria o homem para si, para adorá-lo. Mas infelizmente o homem caiu. Por isso que houve a necessidade de vir a lei. Por isso que houve a necessidade de o Filho, né, deixar a glória e se tornar carne, para que pudesse morrer no nosso lugar, derramar o seu sangue precioso para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ser novamente, digamos assim, reconciliados, religados com Deus e vivermos a época da igreja. E daí virá a época do milênio, para depois então virem o novo céu e a nova terra. E uma coisa interessante é que nesse versículo que nós lemos e que está ainda aqui, né? Observem o seguinte: vi a cidade santa, é a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, descia do novo céu, não desse céu que temos hoje, né? Porque nós temos o primeiro céu, nós temos o segundo céu, nós temos o terceiro céu. Nós temos o primeiro céu, que é o firmamento. Quando nós olhamos nas alturas, vai ali fora, olha e vê aquelas estrelas durante o dia, vê o sol e as nuvens, coisa e tal, aquele azul, né? É o firmamento, é o primeiro céu. O segundo céu está acima do firmamento, e é onde ficam as potestades, né? Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, né? Aquele é o segundo céu. E depois tem o terceiro céu. O terceiro céu é onde hoje está o paraíso. Quando a gente fala de paraíso, eu gosto muito do paraíso. E um dia eu estarei no paraíso. Meus irmãos também estarão no paraíso. O meu pai já está no paraíso. O pai da Rebeca já está no paraíso, né? O pai da Rebeca já está no paraíso. Isso. Porque quando aquele que é de Deus, quando aquele que nasceu de novo, quando aquele que recebeu Jesus como Salvador morre, né? A alma e o espírito saem do corpo e o corpo fica morto, na cama, no chão, em algum lugar. Mas a alma e o espírito são levadas pelos anjos ao paraíso. Antes da ascensão de Jesus, isso está escrito em Efésios 4, hein? Que fala que ele levou cativo o cativeiro, subiu levando cativo o cativeiro, né? Porque o paraíso, ele ficava no coração da terra, até que Jesus foi assunto, até que ele subiu aos céus, né? O paraíso ficava no interior da terra. Jesus fala sobre isso em 12:40 de Mateus, quando ele se refere a Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? O Filho do Homem vai ficar no coração da terra, porque até então as pessoas que morriam em Cristo, na esperança de Cristo, por Cristo, elas iam para o paraíso, que ficava no Hades. E o Hades era dividido em duas partes, separadas por um lago de fogo: a parte tormentosa, onde iam aqueles que morriam sem Cristo, e a parte não tormentosa, a parte gloriosa, é para aqueles que morriam em Cristo. Tanto é que o ladrão na cruz, né? Vocês se lembram, está escrito em Lucas, né? Lucas capítulo 23, versículo 43, né? Aquele ladrão ali pregado na cruz ao lado de Jesus, né? Tinha um outro ladrão do outro lado que xingava, que blasfemava. Mas aquele ladrão que a gente chama de bom ladrão, que até falam que ele chamava Dimas, né? Ele fala Senhor. Só quando ele falou Senhor, ele já alcançou a salvação, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é como está escrito na Bíblia do testemunho de Jeová, não, viu? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não, é em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. No momento em que Jesus rendeu o seu espírito, falou está consumado, e o espírito e a alma dele saíram do corpo que ficou pregado na cruz,
foi para o paraíso, e assim também, igualmente, o do ladrão. Só que Jesus, antes de entrar ali na parte, foi para o Hades, antes de entrar na parte gloriosa, na parte boa, ele foi na outra parte, para tirar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, né? Mas daí então ele vai para realmente o paraíso, o lugar dos mortos em Cristo, e o ladrão foi para lá. E é importante a gente observar, né? O Ministério Reinar com Cristo, ele prega a salvação da alma também, né? O Ministério Reinar com Cristo pega o reinar com Cristo, e a gente faz uma diferenciação, né? O ladrão fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O seu reino é o reino milenar. E o que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Reino é um outro assunto, meu amigo. O ladrão não vai reinar não, viu? Mas no paraíso ele foi. No paraíso ele está. No paraíso ele está. Quando aqueles que são vencedores, que forem vencedores, aqueles que deixaram de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus, aqueles que se negaram a si mesmos, que tomaram a cruz, que seguiram Jesus, que viveram uma vida de santificação, vão reinar com Cristo. Os outros serão disciplinados. O ladrão será disciplinado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso, né? E ele está no paraíso. E no paraíso é um lugar de consolo. Quem lê Lucas 16, na história, não é parábola, é a história do rico e do Lázaro, vê no versículo 25, que Abraão fala que Lázaro está sendo consolado. Todos aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso e estão sendo consolados. Às vezes alguém fala assim: a minha mãe, a minha tia, alguém morreu, está lá no paraíso. Mas o que será que ela está pensando, né, daquele filho dela? O que ela está pensando disso? Não, ela está sendo consolada. Ela não está pensando nada, ela está sendo consolada. E é interessante quando a gente também faz um paralelo, né? Um paralelo entre o paraíso e depois a nova Jerusalém. Isso está escrito eu não passei para você o versículo, Isaías 65:17, né? E lá, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós não lembraremos das coisas passadas. Não é uma questão de eu estar na Nova Jerusalém e procurar, por exemplo, vou procurar pelo meu avô que não está aqui. Daí fala: se ele não está aqui, onde é que ele está, né? Não. Essas coisas vão ficar no esquecimento. A memória vai atormentar aqueles que estão, digamos, no inferno, entre aspas, né? Mas aqueles que morrerem em Cristo, tanto no paraíso são consolados, como na Nova Jerusalém, não se lembrarão das coisas passadas, né? Você achou, Mateus? Achou? Opa! Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem jamais virão à mente. Que coisa gostosa, né? Não é comodismo, não. Isso é um presente de Deus, né? Porque a vida é dura, não é? Eu falo que a vida é dura, minha mulher fala: para de falar isso, que a vida é dura. Mas a vida é dura. Não é dura, Valdécio? A vida é dura. Se não é por uma coisa, é por outra. Ou é por doença, ou é por briga, ou é por desemprego, ou é por dívida, ou porque não paga, ou porque não recebe, né? Porque a dívida é quem tem que pagar e não paga é um problema, e também tem quem tem que receber e não recebe é outro problema, né? Então a vida realmente tem muitas coisas na vida, tem muitas provas, muitas provações, muitas tentações, muitas, né, tribulações. No mundo tereis aflições, né? Agora no paraíso nós seremos consolados. E na Nova Jerusalém, veja, criarei novos céus e nova terra, né? E desses novos céus baixa para a nova terra a Nova Jerusalém, como está escrito em Apocalipse. E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Que gostoso, né? Eu fico pensando às vezes, por exemplo, né, no meu pai, que morreu em Cristo, que está no paraíso, e que ele está sendo consolado. Quando nós estivermos, ele estiver, e eu estiver, e nós estivermos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, né? As coisas passadas não serão lembradas.
E isso é algo que eu reputo de grande valor, de grande valor. A hora avança, né? Eu poderia dizer alguma coisa a respeito da parte milenar, que não começou ainda, só vai começar depois que Cristo voltar. Uns vão reinar com Cristo e outros não vão reinar com Cristo. Aqueles que vão reinar com Cristo serão recompensados, serão premiados, terão coroas, né? Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da... Então é um vencedor, tem a coroa, vai reinar. Mas e aquele que não combateu o bom combate? Foi salvo, recebeu Jesus como Salvador. Ele perde a salvação? Não. A salvação eterna nós não fazemos nada para ganhar, que ela vem pela fé, de graça, é dom de Deus. E também nada que nós possamos fazer vai permitir que nós a percamos, né? Percamos. Eu tenho a professora minha de português lá no fundo, eu olho para ela, se ela fizer cara feia, eu tenho que ver o que aconteceu. Mas os irmãos me perdoem, né? O importante é transmitir a mensagem, não é também, né? Não precisa falar tão corretamente, né? Mas, veja só, né? Então é uma questão de viver uma vida santa para reinar com Cristo. Se não vive uma vida santa, perde a salvação eterna? Não. Repito, eu a recebi pela fé. Eu não fiz nada para recebê-la. Então eu não vou perdê-la. O meu espírito e o meu corpo estão garantidos. O meu corpo será transformado quando eu for levado para as alturas. E lá terei o corpo glorificado e viverei eternamente, né, na Nova Jerusalém. Mas a questão de reinar com Cristo, a questão de reinar no milênio, aí é uma questão de ter não simplesmente o corpo e o espírito salvos, é uma questão de ter a alma salva. Então perde-se a salvação eterna? Não. E a salvação da alma? A salvação da alma não é uma questão de perder, é uma questão de conquistar. E eu só vou conquistar se eu for fiel até a morte, se eu perseverar até o fim. Então daí sim eu vou reinar com Cristo. Caso contrário, eu serei disciplinado. Porque se eu me converti e vivi, digamos, 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais aqui na terra, na vida cristã, Deus me deu esse tempo para me usar, para fazer através de mim aquilo que Ele tem como propósito, e também para que eu me aperfeiçoasse, para que eu amadurecesse. Então, ou eu amadureço na minha vida cristã, que vai depois da minha conversão, até o dia da minha morte, ou eu amadureço nesse período, e reino com Cristo, ou eu não amadureço e não reino com Cristo, e serei disciplinado para que eu possa amadurecer. Deus está me dando vida, Deus está dando vida para cada um de nós, para que nós vivamos a vida cristã normal, a fim de que nós amadureçamos e que possamos um dia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa me está guardada. Porque caso contrário, eu vou ter que passar por uma disciplina milenar para que eu possa amadurecer, porque na Nova Jerusalém não vai qualquer um, só vão os vencedores, e vencedores são os que negam a vida da alma, são os que tomam a cruz, são os que seguem o Senhor, são os que vivem uma vida santa, são aqueles que seguem fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, é o reino milenar. Cada vez que em Mateus nós lemos reino dos céus, nós podemos dizer reino milenar. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós precisamos viver de uma tal maneira que possamos reinar com Cristo. É por isso que a mensagem do ministério Reinar com Cristo é levar a mim e a cada um dos que ouvem a uma vida de santificação. Até não precisa saber a doutrina, até não precisa ter um conhecimento profundo de tudo isso que eu estou falando, mas precisa ter uma vida santa,
Porque de nada adianta também saber tudo isso e não viver uma vida santa, né? Então às vezes eu falo, aquela senhorinha idosa, que nem enxerga, que nem lê a Bíblia, mas se ela vive uma vida santa, ela vai reinar com Cristo, mesmo sem saber de nada, ela vai. Então o importante é, né, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aí será um vencedor. Porque quando nós lemos lá em Apocalipse, né, no capítulo 21, depois de que criou os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, vê o verso 7, Marcelo, vê se dá. O verso 7 no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nós já vamos terminar já. O vencedor, veja bem, nós estamos em Apocalipse 21. Quando ele fala em Apocalipse 2 e 3, nas 7 cartas, o que vencer, o que vencer, o que vencer, e ele fala do prêmio do vencedor, é aquele que venceu vivendo a vida cristã, normal, santa, fazendo a vontade do Pai. Aí quando chega lá no 21, aí já foi milênio, já foi a terra velha, já foi o céu velho, já vieram os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, e daí ele fala, o vencedor, daí todos que se salvaram eternamente, uns que amadureceram na vida cristã normal, e outros que amadureceram sendo disciplinados no milênio, né, são vencedores, e o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas eu quero chegar nessa condição de vencedor aí, de 21:7, como um vencedor, tendo vivido uma vida santa, fazendo a vontade do Pai, nesse tempo em que eu vivo aqui na terra. Eu quero viver de uma tal maneira a vida cristã, que eu não seja disciplinado no milênio, mas que eu reine no milênio. Dá para entender? A gente muitas vezes tem que repetir, né? E às vezes tem gente que ouve e não concorda, viu? E vocês têm todo o direito de concordar ou não, né? Nós não estamos aqui para discutir, nem para discordar. Nós estamos aqui para expor a palavra de Deus. E às vezes alguém tem um pensamento diferente. Mas tudo que nós estamos falando, nós estamos citando versículos bíblicos. Compare, confere, leia, ore, né? E Deus vai iluminar a cada um, Deus vai clarear a cada um, porque os vencedores, né? Os vencedores herdarão tudo isso: novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E quando fala da nova Jerusalém, a gente tem aquele negócio, né? Quando eu morrer eu quero ir para o céu, né? Mas a nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra, ela desce do novo céu para a nova terra, né? Meu pai falava assim: se você chegar na igreja e perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão, né? Aí ele fala: agora você pergunta quem quer ir para o céu agora? Ninguém levanta a mão, né? Mas eu quero ir para a nova Jerusalém, a nova Jerusalém. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos viver uma vida cristã normal, uma vida cristã santa, uma vida cristã deixando a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Pai, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Nós vira e mexe vamos voltar a esses assuntos. Nós vamos falar sobre milênio, nós vamos falar sobre reinar com Cristo, e nós vamos nos empenhar. E quando falo nos empenhar, tem gente que, quando mistura e confunde a questão da salvação eterna com a salvação da alma, fica achando que o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer? Mas na realidade, se a salvação eterna não depende de nada de nós, a salvação da alma, ela depende sim, viu? A salvação da alma depende sim. E quando Jesus falava lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando chega no versículo 12, ele fala que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Se eu tenho que fazer força para entrar no reino dos céus, isso não é graça, isso é obra, hein? Isso é obra.
Então, se eu tenho que fazer isso, mas por quê? Para entrar no reino dos céus. Ele não está falando para ir para Nova Jerusalém, é para entrar no reino dos céus. Porque para Nova Jerusalém, aquele que se converteu, que recebeu Jesus, que nasceu de novo, mesmo que se desviar, mesmo que viver uma vida ruim, mesmo que não fizer a vontade de Deus, ele estará lá. Só que antes de estar lá, ele passará por uma disciplina milenar. Mas aquele que, com força, com violência, se apoderam do reino dos céus, porque para eu deixar de fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter força, hein? Não é fácil, não, mas é possível, hein? É possível. E Deus está do nosso lado para nos ajudar a tudo isso. Mas para deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer. Deixar de fazer o que eu quero no sentido de que quando aquilo que eu quero não é da vontade de Deus. Pecar, por exemplo. Quando a gente peca, às vezes de repente pecou, mas o mais das vezes, quando eu peco, eu não sei que eu vou pecar. Quando você peca, você não percebe que você vai pecar. Por que peca? Porque faz a vontade própria e não faz a vontade de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, para que nós tenhamos essa força, essa violência, para poder nos apoderar do reino dos céus, para podermos reinar com Cristo, para perdermos a nossa vida da alma, porque aquele que perde a vida da alma ganha. Aquele que ganha a vida da alma, aquele que faz tudo aquilo que quer, tudo que a alma quer, faz, e se perde, será disciplinado na era milenar. Que Deus nos abençoe. E daqui uns dias nós vamos trazer um brinde aqui, em seus passos. O que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Tem só alguns que o Marcelo conseguiu, nós vamos dar para algumas pessoas, mas eu falo que só o título já basta, Em seus passos, o que faria Jesus? Amanhã, quando você levanta, sai de casa, aquilo que você for fazer, nos seus passos, Jesus faria aquilo daquele jeito? Se ele faria, você faça. Se ele não faria, é melhor você não fazer. Em seus passos, que faria Jesus? Se eu fizer nos meus passos apenas aquilo que Jesus faria, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu vou chamar a irmã Jô para terminar com oração. Oi. Pode vir, irmã. Agora é a vida que nós vivemos, estamos vivendo aqui. E até, a gente fala até a vinda, mas evidentemente, se eu morrer amanhã, é até o dia que eu morri, E aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, fala a palavra de Deus, que serão transformados num abrir, piscar de olhos, coisa e tal, Mas até o fim da minha vida física, Ou até o momento em que Jesus voltar e que eu serei arrebatado e o meu corpo será transformado num abrir e piscar de olhos, Então eu preciso viver fazendo a vontade de Deus. Eu preciso deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade do Pai. O reino milenar é estabelecido a partir da vida. Daí, a partir da vida de Cristo, começa o milênio. Aqueles que forem vencedores, que viveram a vida cristã normal, que fizeram a vontade do Pai, vão reinar com Cristo. Os que não fizeram isso não vão reinar com Cristo. Enquanto aqueles que reinam com Cristo, eles são recompensados, eles são premiados, eles têm coroa, por isso eles reinam, Aqueles que fizeram a própria vontade, que viveram relaxadamente, que não viveram a vida de santificação, em vez de ter no período milenar de 1000 anos, em vez de ter o privilégio de reinar, em vez de ter a recompensa e o prêmio, vão ter disciplina. A disciplina. Eu até acredito, irmãos, que a gente fala da disciplina milenar, Mateus tem também um versículo que fala que eu tenho que me acertar com o meu irmão,
porque senão, quando o Senhor vier, coisa e tal, vem o oficial de justiça, né? E me põe na cadeia, e de lá eu não saio até pagar o último centil, né? Já viram esse versículo, não? De lá não sairá até pagar o último centil, o último centavo, né? É na disciplina milenar. Então, às vezes eu penso que, embora a disciplina milenar seja de 1000 anos, de acordo com uma pessoa viveu a vida cristã sem fazer a vontade do Pai, então vai ter que ser disciplinado. Uns poderão ser disciplinados menos de 1000 anos, mas vão ser disciplinados até pagar o último centavo. Até pagar o último centavo. Para que depois possa estar, saiu daí, mas depois nós podemos, para que possa estar na Nova Jerusalém. Tem gente que fala assim, eu quero estar na Nova Jerusalém, fala no céu, né? Nem que seja lá numa casinha pequenininha. Não, no céu não tem casinha pequenininha, não tem bairro feio, não tem periferia, né? Não tem nada disso. É tudo lindo e maravilhoso. Então tem que estar disciplinado. Ou disciplinado durante a vida cristã, ou disciplinado no reino milenar. Lá vai ser um vencedor, né? Como está lá em capítulo 21, versículo 7. Viu? Então a palavra às vezes é chata, né? É chata, é dura, né? Mas ela quer encorajar a mim, encorajar a vocês a fazer a vontade de Deus, para que nós possamos falar como Paulo falou. Como é que fala? Combati, combati é passado, né? Combati o bom combate. Acabei, é passado, né? Carreira. Guardei, né? Daí ele morre. Eu não posso falar hoje combati o bom combate. Eu estou vivo, não sei quanto tempo mais eu vou viver. Eu tenho que falar combati o bom combate quando chegar na hora da minha morte. Acabei a carreira quando chegar na hora da minha morte, né? Guardei a fé quando chegar na hora da minha morte. Antes do que isso, eu não posso falar. Porque se eu me desviar, eu não vou perseverar até o fim. Eu não vou ser fiel até a morte. Eu não vou reinar com Cristo. Como fala aquele hino, né? Eu sempre falo isso, né? Eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. É como que naquele momento eu chegar para o Senhor e falar: Senhor, cadê minha coroa? Ele fala: cadê a sua cruz? Você trouxe a sua cruz até aqui? Eu também levarei minha cruz até, né? O hino fala até, é uma apócope, é a supressão de uma letra ou sílaba no começo da palavra, né? Para dar poesia, para dar a métrica e para cantar, né? Até por uma coroa trocar. Eu não posso levar a minha cruz e depois largar a cruz e depois chegar lá naquela hora e falar: cadê a coroa? Não tem. Vou reinar? Não vai. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.